mortes coletivas. Ela quer saber, dentro da doutrina espírita, como se explica mortes assim, aos milhares, em guerras, em enchentes, em toda espécie de catástrofe. Principalmente essa última ocorrida na Índia, da guerra entre o Paquistão. São as provações coletivas que coletivamente adquirimos do ponto de vista de débitos kármicos. Às vezes, empreendemos determinados movimentos destrutivos em desfavor da comunidade ou do indivíduo. Às vezes operamos em grupo, às vezes em vastíssimos grupos. E no tempo devido, os princípios kármicos amadurecem e nós resgatamos as nossas dívidas, reunindo-nos uns com os outros quando estamos acumpliciados nas mesmas culpas. Porque a lei de Deus é a lei de Deus, é formada de justiça e de misericórdia. Vocês ouviram o trecho da gravação do Chico Xavier no Pinga Fogo, né? Ele já anunciou o tema do programa de hoje. O nosso Pode Sim 90 é sobre desencarne coletivo, né? Estamos vivendo, né, enquanto coletividade, a tragédia que aconteceu com o avião, né, do time de Chapecó, e por isso hoje nós adiamos o programa de hoje, né, que a gente está na série Regressão de Memória. Hoje o programa seria a Regressão de Memória de Leon Denis, né, quer dizer, o que é que Leon Denis fazia a respeito disso, vai ficar para o próximo programa, como a gente tinha combinado, né, quando surgiu um tema que a gente veja a necessidade de comentar, que as pessoas peçam, que tem um impacto geral, a gente, né, faz o programa e lança e continua com a série no programa seguinte. Portanto, hoje nós vamos falar sobre desencarne coletivo. Primeiro é importante entender que todo dia desencarna gente na Terra, né? Mas é interessante a psicologia humana, a nossa psicologia, né, como a gente funciona, que de alguma forma o desencarne coletivo ele nos mobiliza profundamente, né? E aí surge a primeira questão: por que há desencarnes coletivos, né? Qual o objetivo? Kardec toca nesse tema, né? Eu peguei uma questão que não é diretamente ligada a esse tema, no sentido de desencarne coletivo acidente, mas Kardec fala que é algo parecido, né? Os flagelos destruidores. Estou falando da questão 737 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos colocam que muitas vezes esses flagelos, essas tragédias, né, sociais, elas têm o principal objetivo de nos fazer evoluir, né? Os Espíritos respondem claramente: para fazer a humanidade avançar mais depressa. E aí a gente começa a ter que entender que existem vários pontos de vista envolvendo uma questão. Um é o nosso ponto de vista pessoal, ou melhor, o nosso ponto de vista de encarnado, né? De espírito ainda, né? Ainda lá pelo, né? Ainda no começo, no meio da escala espírita, e não na ponta da escala espírita. Quer dizer, mais ou menos atrasado, né? Atrasados que estão se remediando. Então, a nossa visão, e é muito difícil a gente sair disso, é imediata, né? Poxa, as pessoas morreram, a mãe está sofrendo, o filho está sofrendo, a esposa, os amigos, né? Quando a gente olha uma tragédia coletiva e principalmente quando tem alguém que a gente tem um envolvimento mais direto, isso nos abala mais profundamente. E como é comum acontecer no nosso caso, a gente perde a visão do todo, a gente tem uma dificuldade imensa de entender que aquilo é apenas uma pequena etapa de um processo que vai acabar muito bem. Então é primeiro importante dizer que do ponto de vista espírita, o nosso primeiro dever é da solidariedade, né? É da compaixão, é do consolo, não é da teoria, certo? A teoria tem que nos fortalecer para nos capacitar para consolar melhor, né? E não para a gente ser pregadores vazios, insensíveis à dor do outro. Um fato que surgiu e que é muito bonito diante da tristeza é a postura do povo de Medellín, do povo colombiano em geral. Quer dizer, a gente tem visto vários relatos de várias pessoas, desde o embaixador do Brasil, a repórteres, quer dizer,
a solidariedade desse povo, né? Assim, essa tragédia conseguiu revelar para nós brasileiros a solidariedade do povo colombiano, né? Hoje eu me emocionei ao ouvir um dos depoimentos que eu ouvi do embaixador do Brasil na Colômbia, e ele falando de várias coisas desse tipo, né? Falando que brasileiros que estavam lá, né, envolvidos no processo, pegou um táxi, enfim, conversou, e o taxista, percebendo que a pessoa era brasileira, não aceitou o dinheiro da corrida, né? Assim, não é dinheiro, né, gente? É bonito, como quem diz, olha, o que eu posso fazer é lhe levar, né, sem lhe cobrar. Quer dizer, a atitude da solidariedade, né? Vários relatos dos militares, das pessoas da busca, né? Muitos, no local da identificação do batalhão, colocaram o símbolo do time do Chapecó. Quer dizer, infelizmente precisamos, né, dessa dor para reconhecermos a solidariedade do povo colombiano em relação à dor dos nossos brasileiros. E eu espero que isso ajude mesmo, né? Eu acho que a gente não esqueça isso, né? Foi um povo solidário com a nossa dor. A gente tem que também pensar em alguma coisa, né? Legal, como é que a gente retribui essa solidariedade? A homenagem belíssima de ontem, né, que emocionou, enfim, o mundo, mostra a capacidade desse povo de ser solidário com a dor dos nós vizinhos distantes, infelizmente, né? A gente, enquanto cultura brasileira, a gente não tem uma interação tão continuada com a Colômbia. E muitas vezes, injustamente, nós classificamos todo o povo com problemas particulares e específicos do país. Então, essa é uma das grandes lições que a gente precisa olhar, né? Que tal olharmos mais para a América do Sul, para os nossos vizinhos, com um pouco mais de carinho, né? Posso estar sendo injusto, mas não me recordo agora de na nossa cultura, no nosso dia a dia, a gente falar da Colômbia com carinho, com solidariedade, e eu realmente desejo, eu assumo esse compromisso, né, íntimo, de sempre lembrar esse ponto da Colômbia em relação a nós brasileiros, o carinho, a solidariedade, a presteza, desde as autoridades até o pessoal do socorro, os taxistas, a população em geral. Esse é um depoimento comum de várias pessoas que estão lá, familiares ou jornalistas, enfim, que de alguma maneira estão tendo que tocar, né, direto nessa tragédia. Então, é isso, né? Essas tragédias ocorrem porque elas são choques educativos da coletividade. Como todas as lições da vida, a gente pode aproveitar ou não, mas é uma oportunidade da gente mudar. Só citei um exemplo para a gente poder entender melhor. Mas assim, gente, pensando bastante sobre o que é que a gente ia trabalhar, né? Porque são vários ângulos, né? Tem a lição geral e tem um aspecto particular, né? Os indivíduos envolvidos. Como espírita, eu sei que todas as situações que acontecem com o ser humano podem acontecer comigo, né? Eu realmente não sei como vai ser o meu desencarne. Eu sei que eu vou desencarnar, tá certo? Isso eu assumo claramente, não nego. Desencarnarei. E eu não sei, pode ser que o meu desencarne eu tenha programado um desencarne coletivo como esse. É possível, né? É possível, não sei, veremos. Mas, então, eu coloco isso para a gente não criar a ilusão de que a gente está falando dos outros, não está falando da nossa história. São espíritos ligados à Terra, né? Espíritos ligados a uma história cultural brasileira. Então, quando a gente lê isso, não é no sentido nem de julgar, nem de condenar, nem de acusar, nem de apontar. É no sentido de compreender, partindo da possibilidade real que nós podemos estar na mesma situação, né? Então, é importante destacar que o Espiritismo ensina exatamente isso. O que é que o Espiritismo ensina? Ninguém está acima da lei de Deus. Ponto, né? Então, não é assim, esses espíritos que desencarnaram porque fizeram muita coisa errada. Fizeram muita coisa errada porque todos nós da Terra fizemos muitas coisas erradas, né? Então, até onde se saiba, não tem anjo reencarnado. Se tem, é 1 em 1 bilhão e olha lá, né? Mas aí é a grande exceção, tá certo? Quem eu posso dizer que nunca fez coisa errada na Terra foi Jesus, né? Porque ele criou o planeta, ele já era evoluidíssimo. Possivelmente cometeu erros no seu processo evolutivo que não é assunto de discussão e não será pelos próximos
200 mil anos, pelo menos, para mim, né? Vamos se preocupar com a nossa situação. Mas assim, isso é só uma introdução rápida. Eu vou ler uma mensagem muito curiosa que foi dada cerca de 44 anos atrás, né? Em 72. Atualíssima. Está publicada num livro que é muito curioso, né? Eu acho que é um modelo muito curioso que eu não vi ninguém repetir ainda com esse êxito. Na verdade, eu não vi repetir de jeito nenhum. É um modelo legal. É um modelo de livro que foi, né, assim, pelo menos no movimento espírita, criado pelo Chico Xavier e pelo Herculano Pires. Né? A gente sabe que o Emmanuel sempre teve um profundo respeito pelo Herculano Pires, né? Chegando a dizer que o Herculano Pires foi o estudioso, o pensador que é melhor entendeu Kardec. Então, assim, né? Acho que no Brasil, imagino, né? Ou um dos que melhores entenderam Kardec no mundo. Então, tá aí uma dica do Emmanuel sobre o maior pensador espírita brasileiro, né? É um aval precioso. E o Emmanuel, né, orientando o Chico, combina com o Herculano que eles vão lançar livros muito interessantes. Como é que é isso? O Chico, né, no processo natural do dia a dia das suas atividades, recebia mensagens de Emmanuel ou de outros espíritos, né, e aí o Emmanuel orientava, olha, manda para o Herculano. O Herculano recebia a mensagem psicografada do Chico e comentava. O meu destaque aqui é para vocês verem a confiança que o Emmanuel tinha no Herculano Pires. Porque assim, o Herculano Pires não comentava e o Emmanuel revisava, não. A mensagem o Chico recebia, ia para o Herculano e o Herculano comentava e já publicava. Né? Muitas foram publicadas nos jornais de São Paulo da época. E desse processo existem alguns livros. O livro que eu vou utilizar hoje, que eu vou ler a mensagem, chama-se Chico Pede Licença. São 4 livros, né, que tem essa estrutura. O outro é Astronautas do Além e o outro, daqui a pouco eu lembro o nome, tá certo? Mas esses dois, com certeza os nomes são esses. Chico Pede Licença e Astronautas do Além. Que a lógica é a mesma. Uma mensagem do Chico, comentário do Herculano. Às vezes o Chico comenta alguma coisa, né, como foi recebida a mensagem. E há uma pergunta feita ao Emmanuel, né, já indo para o conteúdo. A pergunta que fizeram para o Emmanuel, né, em 23/2/72, em Uberaba, né, nossa querida Minas Gerais, onde o Chico viveu a segunda metade da vida, era a seguinte: sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas, enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios? E eu acho que essa pergunta pode ser, hoje, poderia ter sido perguntada a mesma coisa. Como Deus, né, que é bondade infinita, permite que pessoas que estão indo, né, trabalhar, né, são jogadores, estavam indo desenvolver sua atividade profissional, morram numa situação dessa? A resposta é uma aula. A resposta é uma aula. Não vamos esgotar aqui tudo. Eu vou ler trechos, vou ler a mensagem está no blog, tá certo? Vocês podem ler com calma. A gente vai fazer alguns comentários. Emmanuel começa com a sua lucidez e elegância de sempre, gente. Acho que para um espírito psicografar e se fingir de Emmanuel, ele tem que ser muito bom, porque ele escreve muito bem e é muito lúcido. Então vamos lá. Diz Emmanuel: realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à perfeita justiça. Primeira, né, espadada do Emmanuel, né? Espadachim, como dizia o Herculano Pires, a espada da verdade. Então, assim, sim, Deus é infinita bondade, mas também é perfeita justiça. Então, assim, não vamos criar um Deus, né, que só é bondade, só é misericórdia, mas não é justiça. Porque a misericórdia infinita seria uma injustiça. Porque a justiça e a justiça aqui não é punição simplesmente, né? Quando Emmanuel fala perfeita justiça, é o quê? É processo educativo que eleva. E o homem, filho de Deus, continua Emmanuel, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente. O Emmanuel está preparando uma notícia aqui que a gente já vai ver, né? A gente pensa que ele está só floreando, não é. Convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Olha que coisa curiosa que o Emmanuel está dizendo. Deus é perfeita justiça. E a gente, mesmo espírita, a gente acha que Deus é uma justiça externa. Chegou lá, Deus estava com raiva e mandou o sujeito reencarnar para morrer num avião. Não.
nós somos filhos de Deus. Enquanto filhos de Deus, nós temos eu vou usar um termo, né? Nós temos a herança genética de Deus. Nós temos o perfil psicológico de Deus dentro da gente. Né? Nós somos herdeiros. Então, esse traço psicológico de Deus é nosso. Nós somos filhos dele. Então, o que acontece? Né? O Emmanuel explicou o cenário, preparou os conceitos. Ele vai já atacar a situação. Quando retornamos à Terra, né, da Terra para o mundo espiritual, né, a gente desencarna, nós nos conscientizamos das nossas responsabilidades e operamos, olha que chique, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente, né? O que é que significa isso, né? Operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos para resgatá-los. Meu irmãozinho, é o seguinte, você morreu, começou a ter consciência. O que é que a gente faz? Levantamento de erro, filme de terror, relatórios terríveis. Olha, meu irmãozinho, o que é que você fez de besteira. É isso que ele está dizendo. A gente vê o tamanho da conta, né? Débito é conta. A gente vê o tamanho da desgraça. Aí o que é que a gente roga? Rogar é pedir, né? O que é que a gente pede? Como é que eu pago isso? Me ajudem, chama guia espiritual, faz uma reunião de emergência, uma reunião de gabinete de emergência e diz assim, tá, beleza, é isso mesmo, não tem nada a mais, não, é perfeito. Ok, como que eu pago isso? Como que eu resolvo isso? Né? Como eu lido com... Porque a gente está falando, não é assim, externamente, mas na verdade a gente está falando de angústias íntimas, né? É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Opa, desencarne coletivo. Estamos falando disso. Eu achei, o Emmanuel tem um vocabulário extraordinário, né? Ele aplica muito bem. Então ele está falando redenção múltipla. Redenção múltipla é bonito. É legal, eu gosto. É diferente. Ok. E aí ele vai explicar alguns casos. Né? Eu vou resumir, vocês podem ler a mensagem na íntegra no blog, tá certo? Muitas vezes, né, enlouquecidos pela ambição, nós esmagamos as coletividades, né? E aí, você imagine, né, um grupo que esmaga a coletividade, que compõe sistemas de fraude, que rouba merenda escolar, que tortura e etc. São cargos diferentes, né? Você tem os líderes, tem os sublíderes, tem não sei o quê, mas todos têm esse erro em comum, né? E aí o que acontece? Esse grupo, cada um vai resgatar numa esfera diferente, porque foram erros muito diferentes, né? Você imagine, só exemplo, né? O médico no hospital que ajuda a roubar, o ministro que ajuda a roubar, o outro que é um ditador, o cara que é um policial corrupto que espanca os outros, mas todos, digamos, comungando no mesmo regime social. Desencarnam, né? Vê lá a conta, pelo amor de Deus eu quero resolver isso, reencarnam em situações diferentes. Muitas vezes, outras não. E aí, de repente, se juntam e tem uma desencarnação pública. Outro exemplo, são exemplos gerais. Exploradores da comunidade, quando nos exauríamos a força em proveito, né? Porque no primeiro caso ele está falando de saque, né? do roubo violento. No segundo, eu misturei um pouquinho, gente, corrigindo. No primeiro caso, o Emmanuel está falando de saque, né? De guerra, de violência. No segundo, ele vai chamar de exploradores da comunidade. Quando lhe exauríamos as forças em proveito pessoal, roubando. Pedimos de volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Isso aqui é uma profecia. Porque vai acontecer, né? Com o grupo que está aqui na baila do nosso país em 2016. Né? Você imagina essa turma, não vou entrar em polêmicas de nomes e tal, né? Deixa para a justiça, mas você imagina essa turma toda, daqui a 200 anos, no interior do Brasil, num país no interior desprovido de ajuda, num país miserável, e de repente vem aquela epidemia e gera uma desgraça terrível.
É isso que esses espíritos plantaram na encarnação, né? Nos que são culpados, né? Mesmo que escape, quer dizer, é isso aqui que eles vão colher, né? Essa turma vai estar toda num lugar e de repente vai vir aquela epidemia terrível e, né? Ah, meu Deus, por quê? Outro caso, para a gente comentar uma coisa mais que eu achei mais curiosa ainda. Promotores de guerras manejadas para assalto e crueldade pela megalomania do ouro e do poder, em nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos o plano físico a fim de sofrermos a morte, né, pelas disputas de dinheiro, aparentemente imerecida em acontecimentos de sangue e lágrimas. Gente, ele vai colocar aqui vários outros casos, né, piratas, né, que conquistavam navios e tal. Eu não vou me estender tanto, né? O texto vai aprofundando, né? Eu só vou lançar o ponto de reflexão, que para mim é o mais interessante, é o seguinte, e aí serve para mim, serve para todos nós, salvo se algum anjo, né, tiver reencarnado e ouvindo Pode Sim, o que seria uma grande honra, mas eu não espero por isso. Vamos lá. Quem pede isso é o indivíduo. Aí é que tá, né? O Emmanuel vai colocar isso o seguinte, que isso é uma forma de nós termos mais paz de consciência, né? Vamos ver a situação. A gente está no mundo espiritual porque esses erros não são erros simplesmente que estão num papel anotado como a conta de um restaurante. Ah, tá, deu caro. Não é isso. Esses erros, eles causam, na medida em que a gente consegue desenvolver a consciência, consegue ter um pouco de amor. O Herculano Pires vai explicar isso num texto chamado As Leis da Consciência, né, que comenta essa psicografia. Dói. Nossa Senhora, eu fiz isso. Onde é que eu estava com a minha cabeça? Meu Deus, eu fiquei tão encantado com ter dinheiro, com ter poder, em ser famoso, ser aplaudido, ser temido, que eu simplesmente não coloquei nenhum limite para o meu comportamento. Eu matei, eu menti, eu traí, eu esqueci amigos, lealdade, honestidade, Deus. Dói muito, né? Por que muitas vezes nós, quando desencarnamos, optamos por ficar nas trevas? Não é porque a gente gosta de lugar sujo e fedorento, não. É porque dói muito ir para a luz. Dói muito a gente começar esse processo de resgate. Na parábola do filho pródigo, né? O personagem que Jesus cria, ele só volta para o pai depois que ele está muito tempo lá comendo o resto de comida de porco. Quer dizer, não é fácil. Mas a gente volta. Então, espíritos que pediram desencarne coletivo merecem o nosso carinho e o nosso respeito. Eles se tornaram dignos. Eles tiveram coragem de vir enfrentar a si mesmos. Eles saem da prova muito melhores. Esses são verdadeiros heróis espirituais, né? Esses são os heróis. Porque eles vieram e disseram, eu quero passar por isso, que eu quero me redimir, eu quero aliviar minha consciência, eu quero me sentir melhor, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Essa prova dura vai me ajudar a ser muito melhor. Um grande abraço, uma ótima semana para vocês. Paz e alegria em seus corações, meus amigos, que escutam com tanta atenção e carinho nossa mensagem. Percebemos de muitos de vocês a atenção, o desejo sincero em aprender, em entender melhor, em conquistar verdadeira felicidade. Por isso estamos aqui de muito boa vontade, de coração aberto e pleno de luz, inspirada pela mensagem de Jesus de Nazaré. Que possamos hoje pensar nisso, nas leis da energia que regem a vida. Vocês nunca viverão sozinhos. Vocês nunca serão seres isolados, porque desde o início da criação saímos, digamos assim, de Deus, e todos nós temos essa ligação mais profunda. Mas também nunca fomos criados seres isolados. Somos individualidades não isoladas. A criação não permite isolamento absoluto, impossível. Por isso, tudo o que fazemos afeta outros e
também tudo o que outros fazem pode nos afetar. Deus nos permite apenas selecionarmos. Existe a cura da dor coletiva em cada indivíduo. Imagine a dor desses indivíduos do passado, quando morreram envoltos em espetáculos de ódio, sendo odiado por uma imensa população. Como fez mal para seus corações verem, depois de desencarnarem, meu Deus, milhares e milhares de pessoas me odeiam. Eu sinto a energia delas. Elas não me amam. Preciso reverter isso. Preciso arranjar forma de transformar tudo isso. E muitas vezes, espíritos vêm servir na arena pública para resgatar. E alguns, além de servir, de despertar esse amor em muitos corações, precisam desencarnar para conseguir aliviar a própria consciência. É muito alegre esses espíritos que desencarnam assim quando viveram bem, porque eles comparam. Alguns séculos passados, veio meu desencarne, ódios, cuspiram no meu corpo, chutaram. Hoje vejo o meu desencarne, milhares de pessoas oram por mim. Meu Deus, obrigado, eles dizem. Meu Deus, essa dor foi ruim, mas muito pequena em relação ao imenso amor que invade meu coração. Ao amor que eu vejo despertar no coração de pessoas. A minha vida não foi inútil, porque despertei sensibilidade no outro. Assim, filhos, desencarne coletivo para muitos é uma imensa festa de luz, porque agora eles comparam. Como foi bom servir a um povo, como foi bom conseguir minha redenção naqueles corações. Como é bom ver essa pessoa que hoje chora por mim, quando eu comparo que no passado eu despertei ódio e mágoa nela. Que bom, meu Deus! E quando eles desencarnarem, nós já estaremos próximos, porque eles dirão: ah, você é aquele do desencarne coletivo. E eles sim, e eles dirão: mas eu também sou aquele que lhe causa dor, me perdoa. A pessoa vai saber e vai pensar: ah, já passou. Importa a minha emoção mais profunda, mais recente, mais plena. A emoção da compaixão. E aquele erro que alimentou ódio por séculos se torna verdadeiramente passado. Assim, filho, se restabelece correntes energéticas profundas e verdadeiras no coração de milhares de pessoas. Por isso, filho, consolem a todos, mas não lamentem, porque esse é momento de verdadeira felicidade, em que o resgate é feito por amor, em que corações vibram diferente, em que transformações na alma coletiva acontecem. Aproveita sempre esses momentos para pensar e sentir o valor da fraternidade, da lei abençoada do Pai, que torna toda a dor vivida com amor em luz eterna. Paz a todos do amigo espiritual.